gigante a me procurar. Deixa o coração me leva, catavento, moinhos de vento, talvez um gigante a me procurar. Desejo que as pessoas se olhem um pouco mais, se respeitem nas suas diferenças, né? Nas suas histórias em comum também. E a gente segue precisando muito e cada vez mais disso, né? Oxalá, que bonito Jesus, sem o peso da cruz, sem os olhos azuis, todos os olhos do mundo têm a mesma luz. Oxalá, que bonito Jesus, sem o peso da cruz, sem os olhos azuis, todos os olhos do mundo têm a mesma luz. Aí galera, estamos aqui na OnTV 24 Horas Brasil. Bem-vindo à sua emissora de TV na internet 24 horas ligada em você. Eu sou o Gego Greg e estamos aqui no programa Alternativo. A querida Gisele Frufrec, ativista cultural e muito mais. Ela é que vai falar sobre a formação dela. Eu só estou dando algum spoiler aqui no início aqui. Mas gostaria de ouvir, né, a nossa convidada de hoje. Falar um pouco sobre a formação acadêmica e musical, biografia, uma breve narrativa da caminhada da artista Gisele. Sim, Gego, muito agradecido ao OnTV 24 Horas aqui nesse programa alternativo. É um prazer enorme estar aqui, eu estou bem feliz. Esses movimentos que acontecem, quando acontecem bem próximos da gente, na cidade da gente, dá aquela sensação de, nossa, dá para ter esperança, né? Que tem coisas boas acontecendo, que tem movimentos fortes, que tem pessoas envolvidas que fazem com que um momento como esse possa acontecer, que assuntos como a cultura possa estar num lugar de escuta, que possa estar num lugar de pensamento, de partilha, de entrega, porque isso é o que a gente faz a vida toda, né? É uma partilha, um desejo de contribuir uns com as histórias dos outros e poder fazer com que a cultura siga seu caminho, né? E é um prazer estar aqui contigo no programa Alternativo, recebê-la aqui, né? E poder compartilhar um pouco da tua história, da tua caminhada. Me fala um pouco da tua formação acadêmica e musical. Vixe, esse negócio quando perguntando pra gente se apresentar é sempre desafiador, né? Mas eu fico pensando, quando me perguntam, por onde eu começo? Porque a minha mãe, quando eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, ela me dizia assim, tá, minha filha, mas você precisa escolher uma coisa. Não dá pra ficar assim, vai pra lá, faz um pouco daquilo, agora não é mais, agora eu vou pra lá. Aí eu me mudei de muitas cidades e cada cidade que eu me mudava tinha coisas diferentes naquele lugar. E daí não tinha as coisas que tinha na cidade anterior, então eu tinha que me relacionar com aquele novo lugar. Então o fato é que eu comecei a realmente me relacionar com muitas linguagens. E a mãe dizia, né, tem que fazer uma coisa bem feita, porque cada um que faz um monte de coisinhas não faz nada bem feito. Mas enfim, depois os anos vão passando. Lembrando um cara chamado Gego Greg, que é mais ou menos assim. Né? Então, pois é, já ouvi falar também de uma pessoa assim, né? A gente conhece algumas pessoas assim, né, Gego? Aí me lembra vou contar uma história, me lembra a história do eu gosto de brincar, que é o pato, né? O pato, ele faz um monte de coisa, né? Ele canta, quack, quack, quack. Ele voa, né? Daqueles voos assim, só os pulo praticamente, né? Ele nada todo desengonçado e corre todo desajeitado também, né? Então. Eu relaciono a mim, porque eu sou mais ou menos assim também, né? Pois e agora, né? Eu não sei se o pato ele se acha desajeitado, não. Eu acho que ele gosta do jeito que ele anda. Nossa. É desajeitado aos olhos de outros bichos. Da gente, principalmente, bicho homem.
Então, acho que é um pouco isso, assim, mas o fato é que a vida foi me levando para caminhos diferentes, mas eu descobri um ponto em comum do porquê dessa ânsia de se relacionar com várias, né? Primeiro, a oportunidade de poder estar aprendendo sempre, aonde quer que as coisas, dos caminhos que se mostrem na vida da gente. Então, eu acabei me tornando professora de educação infantil muito nova, e a coisa da música, enfim, aí era aquela história de que a gente abre a boca e canta antes de falar. Isso faz parte, né, da evolução da humanidade mesmo. Então a gente canta antes de falar, dança antes de caminhar, que é um movimento inerente do ser humano, assim que nasceu a linguagem, né? As vocalizações, o movimento de troca de expressão por movimentos corporais. Então a gente reproduz tudo isso e na verdade alguém te diz que você deve parar de cantar ou que você não canta do jeito certo. E a gente vai parando de cantar na vida, mas isso daí não aconteceu comigo. Até tentaram, mas eu não consegui. Mas o fato é que daí eu trabalho tanto como professora, eu sou professora de educação infantil de Capão da Canoa, nesse município, né, do litoral norte nosso. Brinquedo. Então, eu sou professora há 25 anos lá em Capão da Canoa, mas há 10 anos a gente tem um projeto, que é um projeto de brinquedoteca municipal, que atende todas as escolas do município, desde a educação infantil até o 5º ano. E a arte, ela está permeando esses lugares, né? A arte da ciência, a arte das descobertas, a arte do encantamento, ele permeia esse espaço como um todo, preservando a autonomia da criança nessa descoberta. Então eu fui também tentando encontrar formas de falar de cultura, de falar de arte, de falar de ser quem você é nos caminhos que a vida foi me oferecendo. Então esse processo todo de formação da educação, aí eu fui fazer mestrado, essa coisa toda. E aí, bom, daí a gente escreve, daí o que escreve vira poesia, e a música foi algo que caminhou na minha vida desde sempre, por ser uma linguagem realmente presente na vida do ser humano. Eu cantei em bar mais de 10 anos e essa coisa toda, inclusive aqui em Osório foi o berço onde eu realmente pude ficar mais tempo nessa relação com a comunidade. Fui parceira, então, exatamente, é isso aí. Teu, né? O bom de conversar comigo é que ele lê os pensamentos da gente, né? Daí já sabe o que vai entrar. Exatamente isso. Eu fui parceira do Eduardo Vinitz, que é um músico virtuosíssimo, né? Que nos deixou ali, se vão 5, 6 anos, eu não conto. Eu conto o tempo que ele está aqui, né? Sim. Então, toquei com ele em bar, fazendo MPB, essa coisa toda, e um pouco em festival também, na Tafona, na Moenda, com Loreno Santos. Vou fazer uma brincadeira bem estranha aqui, mas eu cantei com o Dado muitos anos, aí o Dado foi cantar em outras esferas, aí eu cantei com o Loreno Santos, o Loreno também se foi. Aí as pessoas começaram a me dizer, hoje eu não vou te convidar, não. Eu não vou cantar mais com você. Mas enfim, gente, eu dou sorte, é sério, eu dou sorte. As pessoas têm seus caminhos, né? Suas histórias. E que deixaram muita saudade com a gente, eu aprendi muito. E como é que surge a tua criação musical? Como é que é? Pois então, né? Daí o trabalho de canções autorais, ele é sempre um trabalho delicado, porque você se expor, né? Se colocar compartilhando um pouco de que você é difícil em todas as esferas. Você, quando é pequeno, vai ler um texto na frente da professora, você sente medo. Se desnuda. Isso, você vai, sei lá, apresentar um trabalho na faculdade, tem gente que tem crise de ansiedade e vai passar mal no banheiro. Eu, como professora de universidade, acompanhei isso de perto muitas vezes também. Então você cantar também tem seus desafios. Agora, quando você te convocam, te convidam e te provocam a fazer as suas canções, né? No caso, a minha filha olhou para mim, porque eu tenho... A Yasmin, ela tá com 23 anos agora, mas com 14, 15, ela já escrevia as canções dela. E eu sempre estimulando muito, e um dia ela olhou para mim e ela disse, tá, e as tuas? Onde é que estão? Quando é que você vai colocar a tua palavra, né? Quando é que você vai começar a dar voz para as tuas palavras? E eu não sabia o que fazer com isso, mas o fato que... A coisa de sempre estar escrevendo, de estar colocando sentimentos no papel, que é um jeito da gente
se ler e se escrever também, né? Se compreender, se estudar, essa coisa toda, né? E ainda encher a paciência dos outros, porque a gente ainda quer que alguém leia e diga o que você pensa sobre isso para me ajudar a pensar. Mas eu também reconheço isso. Então, é terapia, né? Terapia. Eu também fiz muito quando eu escrevo, né? E quando eu escrevi muitos poemas, tu foi uma que participou das escritas, né? Então eu pedia para tu ler, né? E comentar o que achava, tá? E é o mesmo, parece que o escritor ele tem disso, né? E também é o músico, o artista em si, né? Em todas as esferas ele precisa, não é que seja necessário, mas parece que precisa, né? De um reconhecimento assim dos mais próximos para saber, né? Se não é realmente, porque às vezes quando eu escrevi um poema eu olhava aquele poema, né? Que poema horrível esse poema. E guardava ele. Um mês depois eu ia ler, eu digo, mas que poema bonito, mesmo poema, né? Mas que poema bonito esse aí. Até nem parece que foi eu que escrevi. Sim, sente alguma coisa assim também, né? Sentindo? Com certeza, isso aparece muito. É porque, na verdade, eu acho que a gente vai contribuindo na vida uns dos outros, né? Aquela coisa do espelhamento, de crescer juntos, da opinião de quem você tem admiração, é essa que importa, né? Eu costumo dizer que a opinião no geral, ela não me paralisa e nem me impacta. Agora, das pessoas que eu realmente tenho admiração e consideração, essas têm um impacto muito profundo, né? Porque não é nenhuma questão de reconhecimento, mas é de... eu acho que de pertencimento, talvez, sabe? De você se sentir parte, acho que reconhecida, sim, nesse sentido, né? De pertencimento. E as coisas são feitas em parceria, né? Você falando agora dos teus poemas, esse processo todo de escrita, ele começa muito desse trabalho, né? Autoral, ele começa muito antes de eu ter começado a fazer. Que na verdade ele tem a ver com o trabalho de tempo de música, de bar, de troca com as pessoas, ele tem a ver com os meus alunos da educação infantil que eu cantava e dizia, agora fala com as tuas palavras. Tem a ver com o teu bar, com o bar do Diego, que provocava as jam, que faziam as pessoas compartilharem no sarau os seus poemas, e tantas trocas, né, que a gente vai tendo. E, enfim, aconteceu dessa forma. Então, a primeira canção que virou canção de verdade foi numa parceria com uma musicista que passou aqui pelo litoral, chamado Prica Lourenço, e com um projeto lindo chamado Música, Pedal e Histórias. Então não tem como eu não me identificar com um negócio desse. E ela pegou um dos poemas e diz, me dá que isso aqui, que já tá a poesia na gaveta há muito tempo, né? E aí ela colocou a melodia e foi onde surgiu a primeira canção, que era quase um Stereo to Heaven. Ela tinha metros de comprimento. Era longa. Enorme. Depois eu fui, eu acho que isso aqui não precisa e tal, e fui diminuindo, e ela ficou um pouco mais palatável no tempo de existência dela. Querida Prica, a Prica veio de Santa Catarina pedalando, né? Pedalando, eu lembro, e aí encontrou a turma aqui de Osório, aqui dos artistas, músicos, tu, Dado, a turma ali, né? Eu, o Marcos Maineri, o Bruno Ramos, e aí foi dali que surgiu então essa canção. Inclusive, nós temos uma música também junto. Vocês também. Eu e a Prica, ela lançou no último álbum dela, a música chama-se Deixar. Eu escrevi a letra pensando exatamente na viagem dela, no pedalar dela, no vento, né, pegar a estrada. E ficou uma canção muito bonita. Ficou belíssima. Obrigado, pela melodia. Muito legal. Então a Prica também é tua parceira, né? Também. E pois é, então a gente já vai começar a entrar no teu lançamento, né? Já que já chegamos aí na primeira canção, né? Que é em parceria com a Prica. E tu lançou então recentemente um álbum, né? Com as parcerias, né?
Tem da Prica, tem outras. Me fala um pouco mais das parcerias. Né? Tem algumas outras parcerias também, e daí no meio desse processo eu acabei me arriscando também a compor melodias, a criar a partir do repertório que a gente tem, né? Porque eu acho que a grande limitação é quando você coloca expectativas e projeções para além da tua própria história, né? Então você passa uma vida ouvindo músicas. Você passa uma vida ouvindo... Eu tive uma pessoa que conviveu comigo que dizia para mim que não suportava a minha voz, que a minha voz era pior do que a da Xuxa. Mas eu adorava cantar, o que eu vou fazer? Então eu digo, bom, mas essa voz é a que eu tenho. E se eu gosto de cantar, vai com essa voz que eu tenho, já que eu não tenho como trocar a voz, não é? E do mesmo jeito a questão das canções. Eu não sou instrumentista, eu toco o jeito de tocar o suficiente que eu aprendi no caminho de ter me relacionado com tantas outras áreas, né? Como o teatro, a dança, os professores de dança de salão também. Enfim, mas é abraçar, né? Abraçar e ser generoso consigo mesmo no final das contas, né? Então, quando eu posso no disco, eu tive o privilégio de poder gravar junto com a Adriana Esperandir no estúdio. E a gravação começou lá na pandemia, então a gente fez só nós dois. Absolutamente tudo que vocês puderem ouvir, que tá nas plataformas já, essa coisa toda. Tem as mãos, as minhas mãos e as mãos do Adriano. Mas para finalizar esse processo, e engraçado agora que eu me dei conta que eu falei da Prica Lourenço sendo a primeira parceira, e o primeiro projeto dela se chamava Música, Pedal e Histórias. E quando eu fui dar nome para esse trabalho, eu chamei-o de Mar de Dentro, Histórias de Beira e Luar. Então as histórias, elas estão aí, presentes, não tem como estar, aqui, né? Olha só. Mar de Dentro, olha que trabalho lindo aqui. Mar de Dentro, Histórias de Beira e Luar, tá aqui. Gisele Frufrec. Mas eu vou mostrar a música com a Prica, posso então, mostrar? claro, já puxa a primeira aí pra nós. Fiquei com vontade de compartilhar com vocês, porque é muito legal de pensar também nisso, né? Aí quando dessa primeira canção ser uma canção que fala de infância, que fala de memórias de criança. Então eu acho que a música acabou fazendo, esse trabalho acabou também fazendo uma costura com a história pessoal, assim. Então acaba tendo muito sentido a primeira canção ter vindo dialogando com essa questão da menina, né? Da menina criança e dos sims e dos nãos que a gente vai ouvindo na vida, né? E o que a gente vai fazendo com isso. Então, essa canção se chama Saias e ficou mais ou menos assim. Vou fazer uns pedacinhos, né? Sim, mas fica à vontade. Vai e vem do balanço, a menina de trança voa. Conversa de areia, cordas e vento e lua. Sou maior do que vejo o horizonte ao longe. Salto no ar, forte, sem medo de voar. Ei, menina, cuidado, você vai se machucar. Não sabe que menina de saia não pode voar. Ei, menina, cuidado, ideias vão te machucar. Não sabe que menina de saia não pode pensar. É o que te dizem o tempo todo, muitas e muitas vezes. Aí você escolhe o que você faz com isso. Se te paralisa, ou você dá os braços a alguém, dá um pouquinho mais de salto e vai adiante, encontrando seus caminhos. Mulher, o voo se desfaz, minhas asas têm penas, sem pena de mim.
Na cor a voz de carmim, canto silêncios, vejo o maior em mim. Na pele o arrepio e o medo que se vai no balanço das ancas, me deixo levar. Tecido, tecido de histórias, tecido, tecido de histórias. Ei mulher, ei menina, ciranda da vida. Ei mulher, ei menina, ciranda da vida. Vamos voar, vamos voar. Vou. Que coisa linda. Agradecida. Canção. É assim que ficou os Saias, né? E aí, quando a gente lançou o trabalho, a gente lançou digital. Só que vocês imaginam, né? Uma pessoa que ainda é lógica, né? Aí, quando eu lancei o CD físico, as pessoas me disseram, ok, legal, mas você vai ouvir onde é que a gente ouve, né? Mas enfim, eu acho que a gente está num período de transição de tantas coisas, mas os livros já mostraram que uma coisa não substitui a outra, que o universo sensorial do ser humano ele está presente, a gente sente necessidade de tocar, de cheirar, de sentir. Eu até brinco com as professoras quando eu vou conversar com elas nas formações, é que se eu perguntar para vocês qual é a cor do mamão maduro, que cor que é, Guido? Amarelo? Ok? E quando você vai comprar mamão, você sabe que é a cor amarela, mas você faz o que para escolher o mamão? Tem que tocar nele, né? Né? Então um sentido não substitui o outro, e então sim, eu quis fazer um material que não só está nas plataformas, mas tem o CD para você ouvir onde for possível, e quis fazer num formato de livro, de livreto, porque eu precisava contar as histórias das canções, porque as canções por si só, elas ainda contam só uma parte das coisas. Então, nessa canção das Saias, por exemplo, além de contar essa história da Prica, dos encontros, né, que fazem as coisas valerem tão a pena, eu falo um pouco também dessa questão de usar saias, da questão de ser menina ou menino, que as questões de gênero transcendem muito mais, infinitamente mais, né, do que simplesmente ser menino ou menina. Então, a saia, quando ela surge, ela não surge. O algodão, quando surgiu, não escolheu ser tecido de que roupa, e nem a saia escolheu ser uma roupa feminina. Então, é uma canção que também convida a outros sims, né? A outras aberturas de pensamento e de entendimento de identidade. Então, é um pouco isso. O material, ele tá muito lindo, umas imagens, né? Uma captação. Em parceria com o Gabriel Fernandes, é isso? Não, essa escrita aí é do Gabriel Fernandes, do Ângelo Primon, porque daí naquela citação que você falou que a gente mostra para alguém, eu entreguei para duas pessoas que são importantes para mim, o poeta Gabriel Fernandes e o Ângelo Primon, que é músico e um escritor fabuloso também. Então eu entreguei o material para eles e pedi que eles fizessem uma espécie de prefácio, que eles pudessem me apresentar o trabalho e compartilhar as impressões dele. Então, essas duas pessoas são essas. Mas a questão das imagens, ela começou antes. Porque quando eu comecei a escrever as canções e compartilhar e tocar com todo mundo que estava na volta, o Jonathan Santos, que é um fotógrafo extraordinário, que é aqui de Osório também, que eu já tive a oportunidade de fotografar com ele no trabalho de atriz, o Jonathan olhou para mim e disse assim, vamos brincar de uma coisa? Se essas músicas se essas canções fossem imagens, como elas seriam? E aí a gente começou a fazer isso. Ele passava a semana ouvindo a canção, já depois do processo de gravadas, ou enquanto estava fazendo os processos de gravação das canções, a gente já começou a brincar disso.
Então ele me passava a percepção dele, do que ele sentia com relação às canções e me sugeria algum lugar, algum lugar para fotografar. E a gente começou a fazer isso. Aí a gente passava, sei lá, à tarde ou amanhã, ou como a foto da capa do disco. A gente não fez assim, agora vamos fazer a capa, né? A gente escolhia uma canção e ia brincar disso. E depois algo ia linkando com outra. A capa do disco foi feita às 5 da manhã, no nascer do sol, lá no Parque Eólico de Cidreira, em pleno setembro, a 6 graus, assim. Então, tem muitas memórias, inclusive sensoriais, a cada imagem que eu olho. Mas para cada um acaba citando, né, impressões diferentes. E depois de fazer todo esse processo de imagens, ainda assim nós não tínhamos um direcionamento específico. Essa imagem vai ser de tal canção. A gente tinha um conjunto de leituras sobre as canções. E aí eu conheci uma parceira chamada Camila Ren, que posso ter o prazer de chamar de parceira hoje, que é uma artista visual fabulosa e que tem um trabalho gráfico extraordinário. Inclusive, eu conheci, ela está morando na Barra do Ouro, aqui em função da situação pandêmica, ela se aproximou aqui do litoral, mas ela é de Pelotas, e a gente teve um reconhecimento imediato, assim. E ela tem um trabalho que é um trabalho de natureza para crianças, um trabalho belíssimo, assim, de imagens de plantas e de insetos, que ela captou de uma maneira muito poética. E eu convidei, né, para que ela fizesse esse trabalho gráfico de montar esse livreto. Então, as escolhas das imagens e como as imagens foram dialogando com as letras das canções e as histórias, porque todas as canções têm a letra como um álbum comum, né, de CD, mas tem a história da letra, tem as histórias das canções ali junto. Então, e ela que fez essa coleta de imagens e foi fazendo todo esse trabalho gráfico que ficou realmente muito bonito, com muita história e permeando a construção desse livreto também. Realmente tá lindíssimo, o material gráfico tá lindo mesmo. As imagens maravilhosas em lugares aqui do próprio litoral. Então, esse álbum ele surgiu aconteceu um período de edital aqui em Osório um tempo atrás, do Jogue Limpo com Osório. E foi na época da querida Adriana Esperandir, né? Então foi provocado por ela, era um edital municipal. E eu comecei a falar para todo mundo, gente, tem que se inscrever, tem várias áreas, tem de literatura, tem de artes visuais, tem de teatro e tem para música também, né? E daí, de novo, veio a provocação da minha filha, e veio com tudo, né? Tá, mãe, e aí? Vamos fazer? Vamos sentar e fazer? Daí eu pensei, poxa, mas se eu fosse fazer, o que eu gostaria? Eu digo, bom, não tenho a menor dúvida. Eu gostaria de fazer um trabalho que contasse histórias. Histórias da onde? Do lugar que eu vivo, porque eu moro no litoral há 30 anos. E pipoquei muito nesse Brasil afora, morando em vários lugares. Então eu escolhi o litoral como minha casa e o canto onde eu me reconheço, né? Então, mas como eu continuo saindo por aí, a vontade era essa, de contar um pouco do lugar onde eu vivo. Então eu pensei, bom, eu gostaria de escrever um pouco sobre o Quilombo do Morro Alto, que muito pouca gente conhece. Eu gostaria de contar sobre o jeito que vivem os pescadores. Eu gostaria de falar sobre essa biologia toda que a gente tem, nosso bioma aqui da Mata Atlântica tão fantástico, a história do Parque Eólico e tudo isso que acaba permeando tantas coisas, né? Então, eu me inscrevi no edital, mas eu vou ter que confessar para vocês que eu não tinha nenhuma música quando eu escrevi. E tinha que colocar um projeto inteirinho ali. Canção tal, canção tal, canção... Então eu decidi os assuntos, coloquei nomes provisórios e escrevi o projeto. Porque daí, se passasse, eu ia ter que fazer, né? E assim foi que aconteceu. O projeto foi selecionado e aí eu tinha que encarar, não tinha pra onde escapar, não. Que legal. Não há o que impeça, né? É deixar fluir, né? Vamos fazer o edital e depois vamos ver o que acontece, deu certo e tá aí o trabalho maravilhoso. Falou na tua filha e tu tem uma parceria com ela aqui, né? Letra e melodia dela junto contigo na letra.
E fala do Moinhos de Vento, que é o nome da música. Né? Então, acho que eu vou tocar então para contar para vocês. Essa história linda. Então, essa então foi a segunda canção que a gente fez juntas. Assim, aquela coisa, do mesmo jeito que a escrita das saias levou um tempão, porque eu escrevi o poema e tal, o Moinhos de Vento saiu numa sentada, numa tarde, onde a gente sentou, ela me olhou e ela disse, o que a gente vai escrever? Daí eu disse, o que você gostaria? Perguntei para ela. Eu falei para ela, eu queria falar sobre essa natureza que a gente tem aqui no nosso entorno. Essa paisagem, né? Que é uma paisagem que vai além de estética, ela é uma paisagem que também conta uma história, né? Do porquê que a nossa região é assim. E ela lembrou de uma situação que a gente viveu enquanto ela era pequena, que a gente recebeu em 2011 a visita de um artista popular chamado Zequinha, um mestre popular. Não sei se você chegou a conhecer ele. Não conheci o Zequinha. Isso, o Zequinha, ele veio de Marabá, no Pará, e na região dele, naquele exato momento, a comunidade ribeirinha estava sendo dizimada com a construção de uma hidrelétrica do Vale do Rio Doce. E ele chegou aqui e nunca tinha ouvido falar de parque eólico. E quando eu comecei a contar para que servia o parque eólico, os cataventos, que ele dizia, nossa, são os cataventos, e eu comecei a falar, ele tinha 82 anos na época. Ele sentou na beira do asfalto, ali em volta do parque eólico, e começou a chorar compulsivamente. E ele dizia, mas por que se tem outro jeito de fazer? Por que estão matando os meninos, que estão matando os rios, que estão matando tudo, se tem outro jeito? E daí ele terminou esse lamento dele falando que a mãe dele era analfabeta, mas que tinha ouvido algumas histórias na vida. E uma delas era de um tal de Dom Quixote, que via que tinha moinhos no seu lugar e que ele via a beleza para além das coisas, com a tal da Dulcinea. E ele disse, as pessoas precisam ter olhos de Dom Quixote no mundo. E aí a gente lembrou dessa história e aí saiu essa canção que se chama Moinhos de Vento. Aí eu quero convidar vocês a ouvi-la. Porque daí vocês vão conhecer a voz da Yasmin também. Que toda mãe babona. Será um catavento, moinhos de vento, talvez um gigante a me procurar. Deixa o coração me leva, catavento, moinhos de vento, talvez um gigante a me procurar. Deixa o coração me leva. Leve, leva a brisa que sussurra histórias de Cervantes, com um ceival a desbravar. O despertar dos nomes, os seus brinquedos de areia e mar. O que aprisionam os seres, porque enclausuram as águas, barragens de aniquilar. Morre o brincar das crianças, os sonhos, o verde e a ciranda das danças. Será um catavento, moinhos de vento, talvez um gigante a me procurar. Deixa o coração me leva, catavento, moinhos de vento, um gigante a me procurar. Deixa o coração me leva. E o catavento com sua dor tão silencioso e observador, via nos homens beleza, filhos da mãe natureza. Às vezes gigante, outras vezes amante, mas sempre perante a lucidez, perante a liberdade, esse mesmo gigante, espiral de amor. Olhos de Quixote, Dulcinea e flor, catavento, leve como ar, leve como ar.
Que coisa Assim que linda. ficou. Então, ela convidou vocês, a todos nós, né, a escutar esse CD e escutar a voz da Yasmin Frufé, que é a filha dela, que fez a melodia e também a letra e canta juntamente com a Gisele, com a mãe. A gente fez a letra juntas e ela propôs a melodia. É uma melodia super simples, né? Super delicada e que acaba ganhando uma força, assim, junto com a história que se conta, né? E só um parênteses que eu acho legal de pensar também, que quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Parque Eólico, eu descobri que foi aqui que passou o barco Seival do Garibaldi, né? Quando lá, na época da Revolução, o barco Seival passou exatamente onde foi construída a primeira linha de transmissão aqui do Parque Eólico. Então, a questão de movimentos de macro e micro revoluções, né, que acontecem dentro de uma região e que tem impacto e que permeiam a nossa própria história e muitas vezes a gente não entra em contato com isso, né? Então me senti com desejo de compartilhar isso. Que legal, uma breve parte da história, né, local aqui, né, e tu ter lembrado esse momento aí. E me diz uma coisa, o que tu acha desse espaço, assim, que a gente tá aqui no programa alternativo, né, da ONTV, 24 horas, né? Esse espaço para música autoral, o que representa aqui para nós no litoral? Pensa sobre esses espaços, assim, além daqui, outros espaços. O que te remete? Então, eu tô me repetindo, né, mas... tá fazendo 10 anos nesse exato momento, nesse exato período da história, um projeto que se chama Circuito Dandô, Circuito de Dércio Marques. E tô trazendo isso para responder a tua pergunta, porque esse circuito, esse projeto, que não é um projeto porque não tem início, meio e fim, né? É realmente um circuito que está passando esse ano se chamar Movimento de Artes e Saberes Dércio Marques, porque a gente entende que a música, ela transcende o espaço do som e da canção, né? Ela permeia também várias outras áreas e as linguagens, elas se misturam e os saberes também. Quando a gente vai falar de arte e de cultura, os saberes, ele vai desde de como se faz o nosso açaí, que as pessoas às vezes compram um açaí que vem lá do norte, não sabe do açaí Jussara, que é vendido aqui em Maquiné, que é riquíssimo, inclusive tem potência nutricional com um índice acima do que algumas das espécies que vêm do Pará. Então, também a cultura, os saberes da nossa região, ela é permeado de muitas possibilidades, né? Então, fazendo parte desse circuito, fazendo parte desse movimento que é de música autoral, de cada pessoa, mas também de partilha de canções, onde você carrega não só a tua história quando você canta, mas você carrega a história do outro e do lugar onde o outro vive quando você leva as canções para outros lugares, que não é só importante, é realmente reverenciar e apresentar a história do lugar para o próprio lugar. Então, programas como esse, né, o programa alternativo, por que se chama alternativo? Né? Porque ainda pensar sobre autoria ainda é algo de alternativo na nossa sociedade, que precisa cada vez mais ter autonomia para realmente respaldar essa autoria. Porque os caminhos que a gente vai escolher construir enquanto humanidade, né, as histórias que a gente vai querer que sejam contadas daqui para frente, vai depender sempre disso, né? O quanto da tua própria história você conhece, o quanto da cultura do seu lugar você conhece. Eu escuto às vezes de professores, não, mas aqui no litoral a gente não tem uma cultura própria porque é sazonal, porque vem gente de todos os lugares. Só que, poxa,
e aí, né? Esse jeito de viver é um jeito da gente de viver daqui. E é misturado com todos esses jeitos de viver, porque a cultura da pesca, ela não desapareceu, ela se transformou. Mas ela foi invisibilizada durante o processo todo, mas ela está aqui, ela continua contando a nossa história. O Quilombo do Morro Alto, tem gente que vai trabalhar sobre a cultura negra só lá na semana de novembro, e aí vai trabalhar sobre contando a história de um quilombo lá do Rio de Janeiro. E a gente tem o Quilombo do Morro Alto, que é aqui tão próximo, que tem uma história tão linda. E, inclusive, eu falo um pouco disso no disco, porque uma das canções que eu gravei, e falando de parcerias, né, e dessas questões autorais, tem 2 canções que não são minhas no álbum, que é o Alto do Morro Alto, que conta a história do Quilombo, que é do Carlos Ram, e do Loreno Santos, que foi uma canção que eu defendi em festival, eu fui intérprete da canção. E quando o Carlos Ramos foi fazer a canção, a gente fez toda essa parte de entrevista e de pesquisa com o próprio Quilombo. E quando eu fui cantar, eu fui pro Quilombo e me aproximei mais, já conhecia, mas me aproximei mais e convidei uma das pessoas do Quilombo para cantar comigo no palco, porque eu achei que esse lugar de fala precisava ser respeitado, né? Então eu fui pro palco levando a Carol Rodrigues, que é uma professora e cantora do Quilombo do Morro Alto, que ela mora em Capão da Canoa, e as imagens dela tá no disco. Mas vocês não vão ouvir a Carol no disco, porque como foi na pandemia, a gente não podia gravar as pessoas juntas. E eu liguei pra Carol desesperada, porque ia ser um disco, cada pessoa que participou ia gravar junto, né? E aí não teve como ser assim. A Carol olhou pra mim e disse: tá, Gi, eu já cantei essa canção contigo várias vezes, mas eu acho que agora é a tua vez de dar voz para ela, porque ela também faz parte da tua história, ela também te constrói. Então, com essa autorização, eu me autorizei a cantar o Quilombo do Morro Alto. E a outra canção que também surgiu dessa forma, né, que me foi presenteada, é uma canção que se chama Oxalá, que é do Luiz Perequê e que faz parte do Circuito Dandô. E por ser um coletivo, também acontecem essas trocas. E eu acredito que nesse espaço que vocês estão criando aqui vão acontecer muitas trocas também. Porque aonde você começa a ser visto, você começa a descobrir, poxa, na minha cidade tem pessoas que estão fazendo isso. Poxa, me identifiquei, vou buscar essa pessoa e vou propor uma parceria, vou propor uma troca, né? E o Dandô, ele faz isso também. Ele tem canções de parceria, de melodias, que eu entreguei a letra e a melodia é de outro parceiro do Dandô, como Flor de Leão, que é em parceria com Murilo Silvestrin. E essa Oxalá é do Luiz Perequê, porque a gente começou a conversar sobre essa questão das religiosidades, né? Do sincretismo, das cosmologias dos povos originários, porque me dedico grande parte da minha vida à pesquisa sobre os povos originários, né? Sendo eles indígenas e africanos, então, dos ameríndios como um todo também. E aí ele me presenteou, ele disse: Ponte, se algum dia tu for gravar um trabalho, tudo que a gente andou conversando tem numa canção que eu escrevi há um tempo atrás. E aí ele me presenteou com essa canção que se chama Oxalá. E tu quer cantar essa? Eu não sei, vocês é que sabem o que eu posso fazer. Deixa eu ver. Até porque também considero que essa canção ela tem um pouco de desejo de humanidades mesmo, de desejo que as pessoas se olhem um pouco mais, se respeitem nas suas diferenças, né? Nas suas histórias em comum também. E a gente segue precisando muito e cada vez mais disso. Oxalá, que bonito Jesus, sem o peso da cruz, sem os olhos azuis, todos os olhos do mundo têm a mesma luz. Oxalá, que bonito Jesus, sem o peso da cruz,
sem os olhos azuis. Todos os olhos do mundo têm a mesma luz. Olhe nos olhos do teu irmão, são os olhos de Deus procurando o teu olhar, te estendendo a mão, dê a mão, dê a mão, pelo amor de Deus, vamos caminhar sobre a branca luz de Oxalá e sair por aí, inventando destinos, transformando meninos em homens de luz, pra viver muito além das religiões, dos partidos perdidos entre as facções. Vamos nós dando voz a milhões de corações. Oxalá, que bonito Jesus, sem o peso da cruz, sem os olhos azuis. Todos os olhos do mundo têm a mesma luz. É isso. Legal, coisa linda. E tem uma aqui que eu gosto muito. Eu ganhei esse presente aqui da Gisele e ainda botou uma homenagem aqui. Amigo, gratidão por tanto e tudo na presença e magia da vida. Um amor, gente. Que coisa linda, né? Agradeço um presentão aqui, né? Além de toda a arte que está aqui, inclusa, todo o conhecimento. Maravilha. Então, eu estava falando, eu tenho uma aqui que eu adoro, eu escuto no carro, eu ainda tenho CD, aparelho de CD no carro. Ou como ela tinha comentado, como é que vamos escutar CD, né? Eu ainda tenho no carro. Posso. E é lindo aqui. Caiada, eu adoro. Flores na janela, olhando pro mar, horizonte a mirar. Aqui eu acho maravilhosa, depois eu vou querer que cante ela pra nós. Essa Pelo aí, menos essa aí. Pode falar um pouquinho, por favor. Não, mas sei lá, me deu uma volta aqui agora, né, na mente, né, mas o Grego falando da dedicatória, né, quando eu fui fazer o álbum, a pessoa me questionou, mas essa página em branco aqui, logo quando abre, né, eu digo sim, porque eu vou precisar escrever alguma coisa que é só para aquela pessoa. Então, apesar de que, enfim, tudo que a gente escreve é no desejo de partilha, né, mas isso é um pouco, assim, do que permeia as histórias dessas canções e realmente de pensar juntos, né, de querer compartilhar. Quando a Camila foi fazer a capa, ela fez um recorte da minha tatuagem aqui e colocou como, não sei como chama, não é uma marca d'água, enfim, ela colocou e isso aparece no disco inteiro. E ela me ligou, ela disse: desde que eu te conheci foi tão impactante para mim essa imagem no teu braço, né? Ela brincou, é meio que um QR Code de apresentação tua. A gente olha e conhece tua vida. E eu achei belíssima, assim, a ideia, porque ela fez uma costura com isso, né? E ela me perguntou o quanto de importância essa marca tem para você. E aí eu contei a história para ela. E essa história é contada ali junto com a canção Caiada. E que foi uma vivência, uma história de ter ido para uma aldeia multiétnica, uma aldeia de encontros de mais de uma etnia no interior de Goiás. E depois de um tempo de vivência, porque essa canção fala do Cerrado também, fala de uma caminhada, né, de um renascimento e de um trajeto. Eu fiz, é uma história à revés, ela começa contando um lugar específico em Porto Alegre, embaixo de um ipê roxo, e eu fui rememorando toda a caminhada de um tempo que estava me levando a escrever essa canção, que foi a última do disco. Porque também provocações, né, que as pessoas me disseram: você escreveu sobre as punks, escreveu sobre o quilombo, sobre o Morro Alto, e tem alguma canção que tu escreveu sobre você, só você, que não tá falando de fora, que tá falando de dentro? E aí eu sentei às 5 da manhã, não dormi aquela noite, e aí saiu a Caiada. E a canção termina lá no Cerrado, falando da experiência lá naquele lugar que é uma formação rochosa de mineral, né? Uma montanha de quartzo. Então é um encontro de aldeias indígenas no meio de uma montanha de cristal. Então é um negócio muito
Fantástico. E no final da vivência, eu sabia que os caiapós de vez em quando faziam, né? Algum desenho, se a gente pedisse, essa coisa toda, com genipapo, que é a tintura que eles usam, e que é uma tintura que não é permanente, ela dura 90 dias, em torno disso, e que eles vão refazendo, porque eles entendem que a sua identidade também ela não é permanente. Então a criança nasce e eles escolhem uma identificação com um animal que aquela criança no primeiro mês mostra. Então fazem uma pintura corporal, né? Colocando a identidade dessa criança. E depois, quando a criança completa 7 anos, vem uma nova imagem, um novo animal. E vai trocando de 7 em 7 anos. Até a pessoa fazer lá seus 40 e picos, que agora me fugiu os múltiplos de 7. 42? Ok. Então, e foi mais ou menos essa época que eu tava voltando de Goiás. E aí, quando chegou nesse momento, né, que eu já tinha pensado, né, a pessoa que gosta de tatuagem, né, eu pensei, eu digo, se eles forem fazer algo no meu braço, eu vou pedir para fazer assim, ó, pequenininho. Fazer a volta aqui, um bracelete, né? Eu acho que ia ficar lindo, ficar bonito. Quando a Toninha pegou meu braço e esticou, e eu falei isso, eu disse, você pode fazer assim pequenininho? Ela me olhou profundamente e me disse, palavra é para ser dita quando precisa. E aí pegou meu braço e começou a fazer isso aqui com uma precisão, porque é uma lasca de bambu, né, de taquara, que eles pegam, molham na tigela de genipapo, só as mulheres pintam, né, só as mulheres têm o dom de ouvir a voz da identidade do outro ser. E aí ela começou, jabuti, entendeu? Jabuti anda devagar, observa o que está em volta. Entendeu? Jabuti. Jabuti crava as unhas na terra e a semente gruda, e ele vai largando lá adiante. Entendeu? Jabuti. Aí nessa altura eu já chorava compulsivamente, que nem louca. E ai, tá bom, entendi. E enfim, né? Palavra é pra ser dita quando precisa tantas vezes, né? A gente precisa aprender a silenciar para receber o que o universo tem para nos mostrar, o que o outro tem para nos mostrar que tá na nossa frente, né? Aí eu fui pedir a autorização pro cacique para fixar, para tatuar por cima. E ele me olhou e disse assim, pra quê? Eu disse, pra não esquecer. E ele disse, tá bom, se fosse pra bonita eu ia dizer que não. Então, nossa, só tapa de luva, né, pra gente aprender. Eu cheguei aqui e levei pra um tatuador que era amigo meu, fui com ela, né, ainda. Fiquei sem esfregar muito o braço naquele restante de viagem, pra não sair. E o rapaz, ele era do Equador, então fez muito sentido para ele também fazer parte da fixação dessa história, né, da permanência dessa história na minha pele. E a gente ficou muito impressionado porque ele disse, Gi, eu vou colocar o papel por cima, num papel quadriculado, só pra gente deixar retinho qualquer parte que tiver meio torta, né? Porque ele perguntou quanto tempo ela levou pra fazer. Eu digo, gente, o tempo ali eu não tem como quantificar, mas com certeza não levou 5 minutos pra ela fazer tudo isso, sabe? É uma precisão, né? E aí ele me mostrou, assim, num negotoscópio que ele tinha, vem aqui olhar isso aqui. Não tinha 1 milímetro fora, era preciso, matematicamente preciso. Então é muito tempo de observação da natureza, muito tempo de observação da formação de cada folha, de cada ser, que você se relaciona com isso de forma tão perfeita que você não precisa de medida, nem cronológica e nem de régua para ter a precisão que eles têm, né? Mas a canção Caiada, vou convidar vocês a ouvir, porque eu ainda não aprendi a tocar ela. Não decorei. Mas toca a parte. A melodia é minha, mas eu não sei ela de cor. Tem a letra aqui, ó. Não, a letra eu sei de cor, eu não lembro tocá-la no violão agora. Então eu também sei. Tá, então vamos ter que tocar Eu preciso rememorar as coisas. Eu preciso de parceria. Que ótimo. Então todos estão convidados para escutar
Caiada. Essa vai ficar como Caiada, suspense, né? isso. Caiada. Podia ter inventado outro motivo pro suspense, né? Mas tem que contar. Nem todas eu consigo tocar. Eu acho maravilhosa essa canção E, inclusive, além do CD, o trabalho da Gisele está disponível lá no Spotify, né, Gisele? Tá, Tem tá nas plataformas todas. plataformas de Isso. streams lá, né? Isso aí. Se a pessoa quiser escutar lá. E se alguém tiver vontade de ter o livreto em mãos para conhecer um pouco mais dessas histórias todas, é só me procurar pelo Instagram que eu levo. Como é que tá lá na rede, Instagram? É Gisele Frufrec, Gisele com 2 L's. Bota Gisele Fru, sou eu mesma, é essa pessoa que vos fala. Que também tem história sobre isso aí no livreto, porque tem uma canção aí que eu conto a história desse sobrenome meio diferente, né? Mas enfim, é só me procurar lá que eu envio para vocês. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da minha vida. Se fizer sentido para você me conta de volta. Porque isso está acontecendo também das pessoas me trazerem um feedback, assim, do que toca, do que move, do que tem em comum, né? Sim. Das histórias. Então, é muito bonito. E agora, a partir dessa obra lançada, Gisele, Quais são os possíveis caminhos agora para esse novo passo, esse novo momento? Ainda no caminhar, né, Diego? Sempre é no caminhar. Cada passo, né? Mas enfim, mas realmente tem algumas coisas já previstas, né? Como eu falei antes, o projeto Dandô, o Circuito Dandô faz 10 anos esse ano. Então agora em setembro, na última semana de setembro, vai ter um encontro internacional do Dandô no Florestan Fernandes, que é uma escola do MST, lá em São Paulo. E aí o álbum vai ser lançado lá, né? Vai ter esse lançamento lá em São Paulo durante esse encontro de músicos e de artistas que vêm de todos os lugares, assim, que o circuito faz parte, que é não só do Brasil, vários estados, mas também Venezuela, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, Portugal, eu estou esquecendo algum lugar, mas enfim, é um pouco desses lugares todos, da Galícia também. E também vai vir na mala comigo de volta o José Delgado, que é um músico da Venezuela que vai fazer um tempo aqui no Rio Grande do Sul com a gente, porque a gente vai fazer esse período de ocupação, de comemoração lá em São Paulo, mas também nós vamos ter 3 dias de ocupação Dandô dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, nos dias 29, 30 e 31 de setembro. Então o trabalho também vai ser lançado aqui em Porto Alegre, na Mário Quintana, nesse momento de ocupação que vai ter muitas oficinas, shows, saraus. Inclusive o Diego está convidado, gostaria que o Arrego participasse, que o Arrego do Beleléu fizesse parte desse momento. Vocês também fazem parte do Dandô, né, como anfitrião de tanto tempo e tal. Já participamos. Então esses são os caminhos, os passos já traçados, assim, mais próximos, né? E aí, vamos ver o que vai vir por aí. Que legal, que bom ouvir as histórias, o conhecimento, uma aula geral, né, de diversidade, não só a Gisele nos falou aqui sobre a arte dela, a cultura, a música, mas a diversidade de conhecimento geral que essa mulher tem, né? E de todos os Brasis e local aqui, de Osório, do litoral. Que maravilha ouvir todo esse conhecimento e diversidade. Alguma outra palavrinha para nos falar, para terminar? Quer fazer mais uma canção, por favor? Que daí faz mais sentido. Essa canção, terminar com essa aqui, porque eu brinco que a minha vertente professora de educação infantil não nega, né? Ela aparece em algum momento, assim, em vários momentos. Essa canção, ela fala um pouco sobre as plantas alimentícias não convencionais da Mata Atlântica. E ela fala um pouco disso, que é tão invisível quanto os pescadores. Essa natureza que ainda precisa ser tão vista e tão resgatada e tão comprida para poder realmente a gente preservar isso, né? Então ela tem uma provocação aí.
Ixi, me deu branco, gente. Vou parar que me deu branco, peraí, deixa eu tentar lembrar. Socorro. Lembrei, vertendo. Saia, tagete, ora, pronomes, azedinho, flor. Taeba, peixinho, feijão, borboleta, mangaracinho. Plantas pra saborear, se encontra em qualquer lugar. São plantas com o seu valor. Saião da fortuna, resiste, insiste, suculenta que só. Trapoeiraba do mar, colorida, enfeita e cura as dor. Flores pra saborear, o corpo, a alma de todo lugar. São plantas pra menino doutor. Raízes e caules contam uma história que da natureza o povo colheu, da terra o fruto, sabedoria em quem podemos ser. Erva jabuti, breu doega, amor perfeito, capuchinha tansagem, dente de leão. São plantas pra saborear, o corpo, a alma de todo lugar. São plantas ao nosso dispor. Que legal! Pô, a letra pegou as funks, né? E que a gente tanto poderia aproveitar mais, né? Nossa, e como tem muita gente que nem sabe que tem dentro da sua própria casa coisas maravilhosas para fazer uma salada e nutritivo, enfim, vale a pena pesquisar um pouco mais e quebrar o preconceito, né? Porque isso também se trata de cultura. Porque a rúcula, por exemplo, ela é exótica, ela veio de fora, ela veio da Europa, ela não é nativa. E a gente acredita muito mais o que é de fora do que é nosso aqui, que está presente na nossa volta e que passa despercebido, né? Então, como uma metáfora ainda disso, né? Quantas coisas a gente nem... Né, o próprio Terno de Reis, as próprias canções que, né, de raiz do Moçambique, aqui de Osório, que as pessoas às vezes acham que não tem nada a ver com o seu gosto. Mas se você for realmente parar para ouvir, se dispor a sentar ao lado e se permitir ser atravessado por toda aquela história presente ali, você vai encontrar pontos em comum, com certeza, com o teu próprio gosto musical, né? Porque se você gosta de um pouco de samba, tem raiz de Moçambique aí dentro, né? Se você gosta de música sertaneja, tem raiz do Terno de Reis presente dentro da história do sertanejo. Então, nossa, tem muita coisa que veio antes e que tá indo para adiante, mas que a gente fica às vezes à margem da própria história, né? Então é muito importante. Então tá, pessoal, agradeço mais uma vez a presença da nossa musicista, Eu que agradeço, Osório, gente. Gisele Fusec. Agradecido, Diego, Eugênia, Prazer. todo o pessoal da equipe aqui da produção, né? O nosso querido programa alternativo aqui da ON TV 24 horas. Obrigado. Um abraço, gente. Fiquem bem. Muito agradecida.
gigante a me procurar. Deixa o coração me levar. Leve, leva a brisa que sussurra histórias de Cervantes, como um ceival a desbravar. O despertar dos homens, os seus brinquedos de areia e mar, porque aprisionam seres, porque enclausuram as águas, barragens de aniquilar. Morre o brincar das crianças, os sonhos, o verde e a ciranda das danças. Será um catavento, moinhos de vento, talvez um gigante a me procurar. Deixa o coração me leva, catavento, moinhos de vento, um gigante a me procurar. Deixa o coração me leva, e o catavento com sua dor tão silencioso e observador via nos homens beleza, filhos da mãe natureza. Às vezes gigante, outras vezes amante, mas sempre perante a lucidez, perante a liberdade, esse mesmo gigante, espiral de amor, olhos de Quixote,